Bom, vamos dar sequência então aqui à questão de decadência, mas agora analisando a decadência referente ao lançamento por homologação e a visão atual do STJ. Vou abordar com vocês também a questão que já ficou para trás já na jurisprudência e doutrina, que era aquela questão da constituição do crédito tributário em 10 anos, ou a tese dos 5+5, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que analisar, o que é o lançamento por homologação? Como já vi nas aulas anteriores, lançamento por homologação nada mais é que aquele lançamento que o contribuinte toma todas as providências necessárias para verificação da base de cálculo, alíquota, montante do tributo devido, o sujeito passivo e o ativo daquela relação tributária, faz o pagamento se for o caso e apresenta para o fisco a declaração com todos esses dados e o pagamento se for necessário, beleza? E o fisco vai fazer o quê? Aceitar ou não o que foi feito pelo contribuinte ou homologar ou não aquilo que foi feito pelo contribuinte, beleza? Ele tem um prazo de 5 anos para fazer esta homologação, conforme o parágrafo 4º do artigo 150. Então esse parágrafo 4º do artigo 150 deixa claro que, não fazendo a homologação dentro desse período de 5 anos, presume-se que o que foi feito pelo contribuinte está correto, extinguindo o crédito. Portanto, dá validade ao ato do contribuinte de forma tácita, tá bom? O que acontece? Se por um acaso o contribuinte errou alguma coisa e deixou de pagar o tributo e o fisco não fez essa verificação durante 5 anos, perde o direito então de fazer a verificação pelo decurso do prazo de 5 anos. Ou seja, perdeu o direito, certo? Então nesse caso aqui que eu tenho a ocorrência de uma decadência com relação ao lançamento por homologação, beleza? Agora, da onde vem essa tese dos 5 anos ou dos 5+5, né? Vem, na verdade, de uma leitura que a Fazenda Pública fazia, principalmente a Fazenda Pública Federal, Fazenda Nacional, né? Da junção desse parágrafo 4º do artigo 150, e aí eu quero que vocês tomem bastante cuidado, porque é muito detalhinho com relação a essa tese de 10 anos, tá? Parágrafo 4º do artigo 150, que vai prescrever esse prazo para a gente de 5 anos para a homologação. Quer dizer o quê? Quer dizer que até o último dia desse prazo de 5 anos, a Fazenda Pública poderia lançar o tributo? Isso, é exatamente isso. Então, se eu estou verificando para fazer a homologação, e aí verifico no último dia que o contribuinte errou e faltou tributo a ser pago, o que eu posso fazer? Nesse último dia, faço o lançamento, beleza? Então, até esse último dia do prazo de 5 anos, pelo lançamento com homologação, verificando então esse parágrafo 4º do artigo 150, eu teria como fisco o direito de fazer o lançamento, beleza? Aí, galera, eles fizeram a junção desse parágrafo 4º do artigo 150 à regra geral da decadência do inciso 1 do artigo 173, falando o seguinte: olha, já que eu posso fazer o lançamento do tributo até o último dia do prazo de 5 anos, nesse último dia, dando então 5 anos, eu vou ter o quê? Até aquele prazo eu poderia fazer o lançamento. Então, dessa data, conta-se o quê? Do primeiro dia, do exercício seguinte, aquele que deveria fazer o lançamento, poderia fazer o lançamento, vou começar a contar então o prazo decadencial. Conseguiram perceber isso? O que acontece? Passa os 5 anos para homologar, até o último dia poderia ser homologado e lançado o tributo, tá? Não fez. Então, dessa data, conta-se o quê? Primeiro dia do exercício seguinte, conforme inciso 1 do artigo 173, primeiro dia do exercício seguinte, eu começo a contar o prazo decadencial. E com essa tese, a Fazenda conseguiu fazer o quê? Retroagir para alcançar os contribuintes, no caso lançamento por homologação, e cobrar os tributos nos últimos 10 anos, tá? E aqui nesse caso, como essa tese adotada pela Fazenda Pública, ela conseguiu ir lá atrás, 10 anos atrás, e cobrar o contribuinte. Tudo bem? É uma tese que foi defendida, o STJ adotou essa tese como válida e a Fazenda começou a fazer a cobrança lá atrás. Até que veio uma engarrafadora da Coca, a Spaipa, e adotou o critério igual à Fazenda. Bom, se a Fazenda pode cobrar os últimos 5 anos, ou melhor, constituir o crédito nos últimos 5 anos e cobrar o crédito nos últimos 5 anos, e aí dando até os 10 anos, cobrar os últimos 10 anos de tributo, por que não posso repetir o indébito também nos últimos 10 anos, com a mesma tese? Ora, é lançamento por homologação. Vou ter então 5 anos lá para trás para fazer homologação. Não foi feito. Então extingue-se o crédito tributário quando? Quando desce então lá aquele período de 5 anos. Extinguir o crédito tributário, aí eu vou retroagir mais 5 anos, que seria o prazo decadencial, contados do quê? Da extinção do crédito tributário. Isso por quê? Porque o inciso 1 do artigo 168 do Código Tributário Nacional
Ele falava, tá? A gente viu que foi alterado. Ele falava, antes da alteração pela Lei Complementar 118, que no caso de lançamento por homologação, extingue o crédito tributário com a homologação. Tá? E aí a homologação pode ser o quê? Expressa ou tácita. Se for expressa, eu conto de quando foi expressa aquela homologação, a extinção do crédito tributário. Se ela for tácita, vai ser o decurso dos 5 anos. Passados 5 anos, então, eu tenho lá a extinção do crédito tributário. Dali, eu vou contar o prazo 5 anos, então, para que eu possa fazer a recuperação do tributo. Ou seja, a fazenda vai cobrar os tributos nos últimos 10 anos e o contribuinte vai ressarcir os valores que pagou a mais nos últimos 10 anos também. E aí foi aquela briga na justiça, porque o fisco ele queria receber os 10 anos, mas ele não queria pagar os 10 anos. E aí sempre era discussão. Quando bateu no STJ, falou, não, o fisco tem direito de 10 anos, o contribuinte também, a tese é igual. Então, se é lançamento de homologação, se extingue com a homologação, então é regra geral, inclusive aplicando o artigo 168 do Código Tributário Nacional. Aí, como criou essa celeuma, como criou essa discussão, o fisco foi até o legislador e mudou o Código Tributário Nacional. Quando que ele mudou o Código Tributário Nacional? Em 2005, com a Lei Complementar 118, alterando então o inciso 1 do artigo 168. E aí previu aquilo que a gente viu já lá atrás, que eu falei para vocês tomarem cuidado porque é importante, quando estava falando da repetição de débito, né? Onde mesmo o lançamento por homologação, para fins de repetição de débito e não para homologação do crédito, para fins de repetição de débito, conta-se o prazo para fazer o ressarcimento do pagamento e não da extinção que seria pela homologação, tá? Então, para fins de repetição de débito, eu não sigo a base do artigo 150, parágrafo 4º. Eu sigo a base do artigo 168, inciso 1. Então, para o contribuinte, o que aconteceria com ele? Ele vai contar os últimos 5 anos, não da homologação, mas os últimos 5 anos da data em que ocorreu o pagamento, certo? Então, com isso acabou até os 10 anos para o contribuinte, permanecendo pelo menos por um momento para o fisco. Então o fisco podia retroagir 10 anos e o contribuinte, mesmo no lançamento por homologação, só 5 anos para ressarcir os tributos. Aí o STJ se debruçou de novo sobre essa tese e começou a analisar o seguinte: ora, se o fisco pode fazer a retroação dos tributos dos 10 anos e agora ele mudou o código e vai ser aplicado essa regra nova a partir da mudança do código, extinguindo o crédito tributário para o contribuinte para fins de repetição de débito da data do pagamento, temos que analisar então agora se é necessário, se é possível aplicar realmente os dois artigos, o inciso 1 do artigo 173, em conjunto com o parágrafo 4º do artigo 150 e permitir que se faça a retroação nos últimos 10 anos. Por quê? São institutos diferentes e são prescrições distintas que eu tenho ali. Tanto uma como outra, inciso 1, como o parágrafo 4º, extingue o crédito tributário. Então não posso simplesmente usar os dois. E aí, só para a gente fazer uma leitura aqui dos artigos, para vocês perceberem que realmente são distintos, tá? O artigo 173, inciso 1, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, tá? Então, o caput falou que extingue crédito tributário contado 5 anos dessa data, tá? E o parágrafo 4º falou que se a lei não fixar prazo da homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Toma cuidado, é da ocorrência do fato gerador e não no primeiro dia seguinte, tá? Expirado o prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. Então, o que quer dizer aqui esse parágrafo 4º? Se não homologou em 5 anos, se não fez a homologação expressa em 5 anos, passados 5 anos, está homologado, está aceito, extinto o crédito tributário. Portanto, aqui, o que o STJ passou a fazer? Não vai mais ser aplicado, inclusive Fazenda Pública, esses dois artigos concomitantemente. Serão aplicados de forma distinta, a depender do ato adotado pelo contribuinte. Ele vai ser aplicado, então, ou o inciso 1 do artigo 73 ou ao parágrafo 4º do artigo 150. Por que isso? Esse prazo que tem no inciso 1 do artigo 173, ele vem pelo fato do seguinte sentido. Hoje nós temos computadores, tudo mais rápido, as informações são mais dinâmicas, o fisco tem apresentação de documentos
tudo por meio eletrônico, então o próprio computador já faz a busca dos documentos, então é muito mais ágil, tá? A certidão administrativa já fica pronta de imediato, o procurador praticamente quase nem vê a certidão no primeiro momento, é tudo administrativo, depois que volta o processo que vai se manifestar, já foi distribuído, ele nem viu a assinatura eletrônica do procurador, então tudo isso é mais rápido, mais ágil. Mas lá em 66, quando o Código entrou em vigor, não era assim. O procurador tinha que sentar numa máquina de escrever e datilografar todos os dados sobre a certidão. Para quê? Para fazer a inscrição individuativa. Depois disso, ele ia pegar esses dados, datilografar todas as questões referentes a quê? A certidão em si, para depois embasar a execução, que da mesma forma tinha que sentar na máquina de escrever e datilografar todas essas informações. Ou seja, é tudo na máquina de escrever. Demorava? Demorava. Então, por isso que foi colocado o quê? O inciso 1 do artigo 173, concedendo esse prazo a mais para o fisco, para que ele possa verificar a documentação, levantar os documentos e aí preparar os atos para que possa fazer a constituição do crédito tributário definitivamente. Então, se contava de quando? Conta-se, né? Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que deveria ser feito o lançamento. Por quê? O fisco ainda não tem a documentação em mãos. Beleza? Agora, tendo ele a documentação em mãos, não há necessidade de você conceder esse prazo a mais para ele. Ele já tem o documento em mãos, então ele já tem mais que obrigação de analisar o que foi feito pelo contribuinte e verificar se está correto ou não e fazer uma homologação. Por isso que o STJ separou em atitudes tomadas pelo contribuinte se vai ser aplicado ou o inciso 1 do artigo 173 ou o parágrafo 4º do artigo 150. Como ficaria então? Primeira situação. O contribuinte não declara o tributo e não paga, simplesmente se queda inerte com relação à sua obrigação. Não declara que tem base de cálculo, não declara líquido, não faz pagamento, não fala nada, fica quietinho, fica esperando. Passados 5 anos, se o fisco não vier atrás, eu que não vou falar para o fisco que está errado o tributo, vou deixar para lá. Tá? Então ele ficou quietinho na dele, não falou nada. Nesse caso, o fisco não tem a documentação em mãos ainda para começar a promover a verificação se houve ou não pagamento do tributo. Portanto, é justo que ele tenha esse prazo a mais, esse prazinho um pouquinho maior dos 5 anos, que seria até o primeiro dia do processo financeiro, para que ele verifique então se ocorreu ou não o fato gerador, se tem alíquota a se aplicar, se tem base de cálculo, se tem tributo devido e quem deve o tributo, tá bom? Então nesse ponto o STJ entendeu o seguinte: quando há o contribuinte que não declara e que não paga o tributo, se quer inerte simplesmente, aplica-se então a prescrição do inciso 1 do artigo 173, contando-se daquele momento que tinha que fazer o lançamento, primeiro dia do exercício seguinte. Então fica simplesmente a aplicação conforme a regra geral do artigo 173, inciso 1, tá bom? Inclusive, isso já é matéria de súmula do STJ, a súmula 555, que deixa claro pra gente, desde 2015 a súmula, né? Na verdade, a posição começou a mudar em 2010, com aquele RESP que a gente falou lá atrás, quando estava falando com vocês ainda do crédito tributário, tá bom? As formas de lançamento do crédito tributário. Mas em 2015 veio a súmula 555, que deixa bem claro a aplicação do artigo 173, inciso 1, nesses casos. Que é o quê? Quando não houver declaração de débito, não declarou então o contribuinte, a sua declaração tem que ser feita. Um exemplo, imposto de renda, tinha que declarar o imposto de renda, não fiz declaração, tá? O prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, beleza? Nos casos em que a legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, aquele recolhimento cautelar que você faz lá antecipado, e aí, ou quando você faz a declaração e acompanha o pagamento, tá? Sem prévio exame da administração pública. Por quê? O lançamento por promulgação é isso. Eu faço a declaração e aí acompanho a declaração com o pagamento. Seja ele junto, que eu faço antecipadamente o pagamento, tá? Antes do fisco verificar, ou eu faço o recolhimento antecipado lá atrás, aquele recolhimento cautelar, que seria as questões de imposto de renda retido na fonte. E entrega ao fisco a declaração e o pagamento, se for o caso. Portanto, encaixa exatamente nisso aqui. Agora, numa situação como essa, não declaro e não pago nada, o que acontece? O fisco vai contar o prazo decadencial conforme regra geral prevista no inciso 1 do artigo 173. Beleza? A outra situação é um pouco diferente. O contribuinte declara um valor e paga um pouco menor, um pouquinho menos, paga um valor menor nesse caso, tá? Agora, imagine o seguinte: o contribuinte declarou, fez a declaração tudo bonitinho, deu tranquilo e pagou menos.
Declarei lá que eu devo 100 mil reais de imposto de renda e paguei 10 mil reais de imposto de renda. Tá bom, declarei, tá lá. Você concorda que agora o fisco já tem a documentação e o pagamento acompanhado, que ele vai só analisar o que foi feito pelo contribuinte? E não há o que justifique ele ter um pouquinho mais de prazo, já que já está na mão dele a documentação para analisar? Então, nessa situação, o STJ entendeu o seguinte: aqui cabe a aplicação do prazo para o fisco homologar ou não. E aí eu vou aplicar a tese do quê? A tese não, vou aplicar o quê? A prescrição que está contida no parágrafo 4º do artigo 150. Exatamente o quê? Conta-se 5 anos desse momento aqui onde ocorreu o fato gerador, para que o fisco homologue ou não o que foi feito pelo contribuinte. Então, nesse caso, quando o contribuinte declara e paga um valor menor, o que acontece? Nessa situação aqui, simplesmente eu vou ter o quê? A aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, onde vai se contar da ocorrência do fato gerador 5 anos, tá bom? Porque o fisco tem os documentos em mãos já para que ele possa fazer a homologação, para que ele possa fazer a aceitação, ou, se não tiver pago corretamente, para que ele não homologue, rejeite o que foi feito pelo contribuinte, beleza? Então, nessa situação, conta-se do fato gerador, os 5 anos, e não do primeiro dia do exercício seguinte, beleza? E a última situação é aquela situação que o contribuinte declara, mas não paga. Declara que deve tanto, mas infelizmente não tem dinheiro para fazer o pagamento e não faz o pagamento. Nessa situação, a gente vai cair naquela regrinha daquele RESP que eu falei com vocês, que o ministro Luiz Fux foi o relator na época ainda no STJ, lá em 2010, tá? Onde constava o quê? DCTF agia, onde você tinha lançamento de imposto de renda e lançamento de ICMS, que foi justamente esses pontos relevantes naquela decisão, e simplesmente estabelecer o seguinte: olha, se é lançamento para homologação e o contribuinte já declarou que deve esse valor, no momento que ele declarou que deve esse valor está constituído. Por quê? Para ele falar que ele deve esse valor, ele tem que fazer o quê? Verificar a alíquota, base de cálculo, o montante, então o tributo devido, saber quem é o sujeito passivo e quem é o sujeito ativo. Portanto, ele analisou já os critérios materiais desse crédito, já analisou os critérios materiais dessa cobrança, e aí ele faz o lançamento. Fez o lançamento, ou melhor, fez a apresentação da declaração. Fez a apresentação da declaração, o fisco tem então 5 anos para fazer a verificação. Nesse momento, ele constitui de forma definitiva o crédito tributário. E aí é que é o pulo do gato. Se ele constituir de forma definitiva do crédito tributário, você concorda comigo que eu não falo mais de prazo decadencial? Vocês lembram no comecinho da aula passada, que eu estava falando com vocês de decadência e prescrição, o diferencial entre eles? Que é o quê? Decadência, eu vou ter lá o direito para a constituição do crédito tributário, constituir de forma definitiva o crédito tributário, analisar então os critérios materiais, começa a contar o prazo prescricional. E o que acabei de falar a vocês? Se eu declarei, apresentei, tudo bonitinho, já está lá o crédito, mas não paguei, eu contribuinte, com a minha declaração, constituí de forma definitiva o crédito tributário. Falta o quê? Para a extinção desse crédito, a homologação do fisco. Mas como já viu a súmula do STJ, esse ato posterior é meramente desnecessário para o quê? Para a constituição do crédito tributário. Para a extinção, sim, é necessário, mas para a constituição do crédito tributário, não. E aí, nesse momento, já começa a contar prazo prescricional e não mais prazo decadencial. Tome cuidado, então, que nesse terceiro ponto, a visão do STJ atual é o quê? Entrega a declaração pelo meio homologatório, pelo contribuinte, com os valores devidos e não acompanhado de pagamento, tá? Não acompanhado de pagamento, estando constituído o crédito tributário de forma definitiva, já começa a contagem do prazo prescricional. Não se fala mais em prazo decadencial, beleza? Então esses são os pontos que a gente tem da visão atual do STJ com relação à decadência, tanto nas formas gerais, inciso 1, 2, parágrafo único, como aplicação então nos casos de lançamento por homologação. Parágrafo 4º do artigo 150, inciso 1 do artigo 173, beleza? Para a gente finalizar esse ponto aqui, finalizar a nossa aula, o que eu tenho com vocês aqui? Simplesmente os efeitos desse terceiro caso. Primeiro efeito, acabei de falar, constituído o crédito tributário, já começa a contar o prazo prescricional. Então, se o fisco ficar morgando e não cobrar esse tributo, esperando um dia que vai constituir ainda o crédito tributário, ele pode perder o seu direito para a prescrição, porque já está constituído o crédito tributário, já começa a contar o prazo, então, prescricional, beleza? Outro ponto,
possibilita de imediato a inscrição. O fisco já pode pegar o valor declarado pelo contribuinte, porque declarou aquele valor, tá? E já inscrever em dívida ativa, para extrair a certidão de dívida ativa, para embasar uma execução fiscal. Então, nesse momento, já tem a possibilidade de eu fazer a inclusão desse débito, inscrição desse débito em dívida ativa. O outro ponto, não pode, a gente já falou lá atrás, não pode o contribuinte nesse momento se utilizar ou se beneficiar da denúncia espontânea. Por que não? Porque se você declarou um tributo e não acompanhou o pagamento, eu não consigo ter ali a visão da prescrição do artigo 138 do Código. Por quê? A prescrição do artigo 138 é o quê? Eu declarar o débito e pagar, se for o caso. E apresentar para o fisco a declaração da denúncia, né, do valor, acompanhado, se for o caso, do tributo. Como eu não fiz o pagamento, não tenho direito depois de fazer a denúncia espontânea, beleza? E a última possibilidade aqui, o último efeito, eu não concordo com ele, mas é o que a gente tem de posição nos tribunais superiores, é o quê? A impossibilidade daquele contribuinte que promoveu esse ato de declarar sem o pagamento, se beneficiar então nesse momento de uma certidão negativa de débito. Por quê que eu não concordo com isso? Porque na verdade a certidão de dívida ativa ela só vai existir quando, como qualquer certidão, como um ato administrativo, quando tiver algo sobre aquela pessoa no banco de dados da administração pública. E esse algo que a gente fala no direito tributário é o quê? A inscrição em dívida ativa. Então, eu declarei o tributo, declarei que devo, declarei que tem uma constituição no crédito tributário, mas não paguei. Enquanto o fisco não pegar esse valor, me inscrever em dívida ativa, conforme um dos efeitos que ele tem aqui, ele pode pegar o valor e já escrever em dívida ativa, enquanto ele não fizer isso aqui, se eu buscar informações dentro do banco de dados da administração pública, vai ter algum débito? Não vai ter débito nenhum. Então, enquanto não tiver essa informação no banco de dados, não há possibilidade de você ter lá a recusa de uma certidão negativa de débito, certo? Mesmo que ele já tenha declarado. Por quê? Há a necessidade da inscrição. Porém, a posição dos tribunais superiores é o quê? Uma vez declarado, constitui então definitivamente esse crédito tributário, já pode o fisco fazer a cobrança, contando seu prazo prescricional, e o contribuinte não tem mais direito à certidão negativa de débito. Por quê? Ele já sabe que tem esse débito tributário que pode ser cobrado, beleza? Então são esses os 4 efeitos aqui que eu tenho com relação ao terceiro caso, na situação em que tem um contribuinte realizando o lançamento por homologação, tá bom? Então aquela tese dos 5 mais 5, os 10 anos não se aplica mais, nem para o contribuinte e nem para o fisco. Então tem agora, dependendo da atitude tomada pelo contribuinte, ou eu vou aplicar o inciso 1 do artigo 173, ou eu vou aplicar o parágrafo 4º do artigo 150, ou simplesmente nenhum dos dois, já não se fala mais em prazo decadencial, começa a contagem então do prazo prescricional, beleza? Para gente finalizar aqui, na verdade é uma súmula antiga, mas eu gosto de tratar ela porque é de direito tributário também, tá? É a súmula vinculante número 8, uma das primeiras súmulas vinculantes que a gente teve do STF, quando começou então a fazer uso da súmula vinculante esse tribunal, tá bom? O que acontece aqui? As contribuições previdenciárias já foram reconhecidas desde 98 como tributos, espécies tributárias, contribuições de natureza então social, tá bom? Antes elas não tinham essa conotação, então só em 98 é que passou a ter essa conotação também de tributo. Se são tributos, seguem também a regra geral do sistema tributário e respeita essa regra geral do sistema tributário. E por que eu estou falando com vocês? Porque tem uma das leis que trata das relações da contribuição previdenciária, a 8.212 de 91, ela tem uma prescrição nos seus artigos 45 e 46, tá? De um prazo prescricional, de um prazo decadencial diferente daquele prazo previsto no artigo 173 e 174 do Código Tributário Nacional. O problema está aí. Essa lei é uma lei ordinária. Se é uma lei ordinária, ela pode regulamentar matérias gerais sobre direito tributário? Não, não pode, tá? Mas acontece que essa lei aqui ela é lei previdenciária e como veio só depois o STF entendendo que também seria caso de tratar as contribuições previdenciárias como tributos, verdadeiros tributos, então não se aplicaria as regras gerais do Código Tributário Nacional, então se aplicaria a ela, e aí você faz uma interpretação de que ela poderia também ser tratada como lei complementar. Não, nenhuma dessas teses foi adotada. Por quê? Porque essa lei já veio posterior ao Código Tributário Nacional. Desculpa, já veio posterior à Constituição Federal, em 91. Se veio depois da Constituição Federal, ela já veio com vício de constitucionalidade. Por quê? Ela trata de temas
afetos ao direito tributário através de uma lei ordinária. Ela não pode ali tratar de matérias gerais sobre direito tributário. Ela pode regulamentar a cobrança de contribuições previdenciárias, mas não pode ingressar ali nas questões referentes às matérias gerais sobre direito tributário, que são matérias específicas da lei complementar, tá bom? E como o Código Tributário Nacional fala em 5 anos, a previsão então do artigo 45 e 46, que tratam de 10 anos, foram julgadas então inconstitucionais. Então, como já tinham várias ações julgadas inconstitucionais, pode usar como exemplo aqui os RESPs 556, 664, 559, 882, 560, 626, 559, 943, todos esses RESPs aqui foram utilizados de base como precedentes para essa súmula. Então todos eles julgaram que esses dois artigos seriam inconstitucional. Por quê? Previa um prazo prescricional, um prazo decadencial, diferente daquele que tem no artigo 153 e 164 do Código Tributário Nacional. Portanto, desrespeita toda aquela estrutura trazida pelo artigo 146, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Matérias gerais do direito tributário, no caso, extinção do crédito tributário, e aqui previsto decadência e prescrição como forma de extinção, não poderiam ser tratadas por lei ordinária, beleza? Então aqui, só tomem cuidado com essa súmula, a súmula antiga, mas às vezes acaba caindo, tá bom? Finalizo com vocês então a parte de decadência, e na próxima aula eu passo com vocês então a falar da prescrição e todas as suas regras, todas as suas possibilidades, e aí suspensão, interrupção, como vai se dar. Vou falar também da prescrição intercorrente, que é muito importante, porque hoje a gente tem a lei 6.830, de 1980, no seu artigo 40 e parágrafos, que delimita a existência positivada da prescrição intercorrente, para que a gente possa então entender um pouquinho melhor a prescrição. E aí a posição adotada pelos tribunais superiores, principalmente o STJ, com relação à prescrição. Beleza, pessoal?